Olá, tudo bom, galerinha? Aqui quem fala é o professor Jonathan. Então hoje vamos falar um assuntinho aqui, né? Sobre ensino médio, né? Sobre aqui a primeira revolução industrial, né? Vamos falar um pouquinho ali da primeira revolução industrial, ok? O que aconteceu ali, né? Por que a Inglaterra, os países europeus, né? Estão um pouco ali um tanto mais desenvolvidos do que os países mais do sul, né? Tanto que países da América Latina como países africanos. Por que isso ocorreu, né? Por que nós estamos um tanto atrasados? Beleza? Então a primeira revolução industrial ela foi marcada pela invenção da máquina a vapor. Então isso que favoreceu o surgimento então da primeira revolução industrial foi o surgimento então da máquina a vapor, né? Que ocorreu lá em 1769, né? Lá na Inglaterra. Ocorreu então em 1769 a criação da máquina a vapor, que foi então incorporada nas fiações e as tecelagens, dando então impulso à produção industrial, aonde até então uma produção era feita então por meio, né, manual, né, até então. A partir daí começou então a ser produzido a partir de modo industrial, né. Então os trabalhadores foram concentrados no mesmo local, né, da produção, no caso a fábrica, e consolidou-se a relação trabalho assalariado. Então a partir desse momento houve então o pagamento de salário, pessoal. Então a partir daí então começou a surgir outros modelos, né? Foi então incorporada, né, essa máquina a vapor em navios, locomotiva, revolucionando ainda mais o transporte e assim as atividades industriais. As fábricas então foram instaladas próximas às minas de carvão, né, que era a fonte de energia utilizada, né, na época para mover as máquinas. Então a industrialização se ampliou a divisão, né, de trabalho dentro da unidade de produção, no caso a fábrica. Tá? Então começou a surgir o ambiente de trabalho, no caso as fábricas, no interior da sociedade de cada país. Então começou a surgir ali o famoso proletariado, né? O proletariado, beleza? Começou a surgir então o proletariado. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho, tá? Entre os países industriais e as regiões fornecedoras de matérias-primas. Então, para você participar desse meio produtivo, você não podia, né, ter questões de escravo, né, produção escravo, ok? Foi uma das primeiras fatores aí para você participar dessa industrialização, para você ter comércio com a Inglaterra, com os países industriais. Foi então que esses países não houvesse mão de obra escrava, tá? Só poderia vender para a Inglaterra ou para outros países se você tivesse mão de obra livre. Foi a partir desse momento, pessoal, que houve o início, né? O início então da liberdade dos escravos em várias regiões, como os Estados Unidos, onde foi um dos primeiros locais. Depois veio para o Brasil, entre outros países, né, da América Latina, tá? Como que funcionava então? As metrópoles, que eram os países industrializados, vendiam então os bens manufaturados para as colônias, e essas colônias mandavam então esses produtos, né, esses produtos para a metrópole. E assim continuava então um ciclo, né, um ciclo aí industrial. Então a produção saiu da produção artesanal e foi modificada com a divisão do trabalho, ou seja, cada pessoa, né, fazia uma parte então
da indústria. Até então, um artesão ele fazia todo o produto, né? Então o artesão ele fazia desde do início ali da coleta, né, do material até a sua fabricação, né? Já no meio da produção industrial, cada pessoa então, cada artesão, né, no caso cada trabalhador ficou responsável por um método de produção, né? Cada um então chega lá no final com um produto finalizado, tá? Foi a partir daí que começou então a divisão de trabalho. Então, com a Revolução Industrial, o capitalismo avançou de modo expressivo, alterando então as alterações introduzidas no processo produtivo, tá? Então houve uma mudança aí, né, no meio de produção. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial promoveu uma revolução agrícola, pessoal. Então começou, então a industrialização não ficou somente nas cidades, mas foi para a indústria, para a agricultura, tá? Como a produção de máquinas, insumos para a atividade rural, entre outros. Foi a partir da industrialização que houve então o aumento também da produção industrial, né? Agrícola, perdão, da produção agrícola, tá? Então foi a partir desse método que houve então o aumento da produção agrícola. Porém, do mesmo modo que se ampliava a produtividade, né, da terra, expulsaram grande quantidade de pessoas das áreas rurais. Então, inicializou então o êxodo rural. Esse êxodo rural, pessoal, criou então alguns problemas, né, nas grandes cidades ali europeias, né? A Revolução Industrial também intensificou o intercâmbio comercial, né, entre esses países. Estradas foram construídas, desde estradas rodoviárias até ferroviárias, né? E as ferrovias eram os grandes motores, né, os principais meios de transporte, né? Principalmente na Europa, as ferrovias então eram os principais meios de transporte. Com o crescimento da produção industrial, pessoal, na Inglaterra, necessitou de ampliar o mercado para além das próprias fronteiras, dando origem então o liberalismo econômico, tá? Até então a Inglaterra tinha um mercado fechado, tá? Vamos dizer assim, não era bem fechado, mas quem investia, né? Quem investia ali na Inglaterra geralmente era a coroa inglesa, tá? Houve então a necessidade de ampliar, liberar e fazer um liberalismo econômico. Então abrindo o mercado para o cidadão, né? O cidadão pudesse também investir, tá? E assim houvendo então um investimento além das fronteiras, né, do seu país, tá? Aqui na figura temos a reprodução de xilogravura, né, da inglesa do século XIX, que representava então a estação de carvão junto à fábrica e ferrovia. Então as fábricas, pessoal, ficavam ali próximas, né, às regiões, né, de minério de carvão, tá? No próprio lado da própria usina. E ali do lado então tinha os transportes, né? As ferrovias que levavam então os produtos, tá? O carvão no caso, o carvão para as fábricas, e das fábricas levavam então para o resto do país, o resto do mundo aí, tá? Já a segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial ocorreu ali na segunda metade do século XIX e caracterizou-se por transformações quantitativa e qualitativa. No primeiro da revolução houve ali uma produção em alta escala, né? Mas não tinha tanta qualidade dos produtos, tá? A partir da segunda revolução industrial, inicializou uma melhora, né, nas qualidades e nas quantidades de produtos, tá? Então houve o uso da hidroeletricidade e do petróleo, ampliou a capacidade de produção. Até então, na primeira revolução industrial, utilizava muito então o carvão, tá?
Já na segunda revolução industrial, inicializou então a uso da energia elétrica, tá? Então, a eletricidade, né? A eletricidade começou a surgir, né? De maior uso já na segunda revolução industrial, tá? Então a energia elétrica começou a se inicializar melhor aí, com mais ampliedade, e foi graças a ela que houve então uma ampliação, ou seja, um desenvolvimento maior da industrialização. Surgiram então as grandes siderúrgicas e as metalúrgicas, e as indústrias químicas e as automobilísticas, tá? Foi nesse momento que surgiu o Fordismo, pessoal, tá? Aqui na segunda revolução industrial surgiu então ali o Fordismo, tá? A indústria inglesa mantinha em grande parte os equipamentos e maquinários tradicionais. Já os novos países que se industrializavam na Europa, como a Alemanha e outras regiões do mundo, como os Estados Unidos e Japão, incorporavam as tecnologias que surgiam, né? E instalavam suas indústrias em consonância com as novas infraestruturas, tá? A partir daí, pessoal, surgiu então uma monopolização financeira, tá? Então surgiu ali as grandes empresas, né, ou as famosas empresas de sociedade anônima. Começou a surgir um conglomerado, né, ou famosos quartéis, né, os quartéis de empresas, tá? De grandes empresas aí. Foi esse momento que começou a surgir vários tipos de produtos, que começou então a monopolização financeira. Surgiu o capitalismo monopólio financeiro, ou seja, uma empresa detinha a maior produção, né, de vários produtos, tá? Desde a agricultura, né, desde a agricultura até produtos industrializados, tá? Como carros, telefones, máquina de escrever e energia elétrica, tá? Começou aí a surgir essas novas formas de divisão, ok? Beleza?